CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Doutora Adriana Miller, a gente anunciou aqui quando abrimos o programa sobre o cuidado com o cérebro, né, para manter a mente ativa. E aí os ouvintes estão mandando aqui muitas mensagens, viu? Posso ler algumas antes de você começar? Por favor, por favor. Ó, o Delci tá desejando boa tarde aqui pra gente, pra Adalberto, pro Kaique, toda a equipe da CBN. Boa tarde. Boa tarde. E ele tá falando que para manter a mente ativa, ele faz ginástica, zumba, participa do coral da igreja e também costuma costurar, faz crochê e caça a palavra. Isso Delci falou. Muito bem. O Lando diz que a melhor forma de exercitar o cérebro é ler livros e afins, mas ele confessa que não tem feito muito isso. Ele estuda direito e os livros não... Aí ele está falando que não deu uma boa leitura. Bem pelo contrário, eu acho que é pesada demais essa leitura. É o que o Lando está querendo dizer. E o Hércules está falando que atualmente ele estuda os comportamentos dos capixabas desconfiados, porque ele é carioca, mora aqui há 6 meses e veio para cá, acabou se casando. E disse que para descansar a mente, para manter o cérebro ativo, ele ouve muita música, doutora Adriana. Tá legal o que esse pessoal tá fazendo aqui para manter a mente no lugar? Tá fantástico. Nossa, os nossos ouvintes sempre arrasando, né, Johnny? Sim, demais. Eu acho isso tão bonito, assim, como que... primeiro essa interação, né? E, aliás, é um dos aspectos que fazem bem pro cérebro, né? O, o que a gente costuma pedir para as pessoas fazerem, e é o tema da nossa reflexão hoje, é que a gente se preocupa muito com o coração, com o corpo, e meio que vai deixando de lado o cérebro, né? Que no final das contas é o que orquestra todo o funcionamento desse cérebro. A gente vai lembrar dele só quando ele começa a falhar, né? Quando ele começa a emitir uns alertas, aí a gente se preocupa com ele. Mas é muito importante a gente ter ele sempre presente e fazer algumas atividades que cuidam desse nosso gestor, né, do corpo como um todo, como se fosse um maestro mesmo. Eu vejo o nosso cérebro como um grande maestro de todo esse aparelho, do corpo da gente, né? E isso a gente não faz, Johnny e ouvintes, de vez em quando. É importante que a gente faça alguns estímulos frequentes, tanto para manter a mente ativa, atenta. A gente costuma dizer aqui que o cérebro ele gosta de novidade, né? Então, quando a gente começa a fazer mais do mesmo, ele vai, ele é preguiçoso também, então ele vai dando uma relaxada e ele vai se acomodando. Então é importante a gente manter alguns estímulos frequentes para a mente ficar ativa, ficar atenta, para melhorar a memória, para prevenir perdas cognitivas, né? Que acaba que ao longo do tempo essa acomodação do cérebro acaba que vai favorecendo o aparecimento de algumas doenças degenerativas que, de novo, tem a ver, sim, com a idade e tudo, mas que podem ser prevenidas se a gente cuida dessa atividade cerebral, né? E também, não só estimulando, mas também contribuindo para, em alguns momentos, o cérebro poder dar uma relaxada, né? Então, eu acho que equilibrar essas duas coisas é muito importante, porque senão a gente bota um grau de pressão, né, que não é bom. A gente precisa também que o nosso cérebro dê as acalmadas, de vez em quando, né, desligando mesmo. Tanto que um dos pontos que a gente sempre pergunta, né, eu sempre pergunto para as pessoas com relação ao sono.
está tendo um sono de qualidade, está conseguindo deitar e dormir, ou seja, está dando para o teu cérebro tempo de se limpar. Tem um estudo que foi feito nem faz tanto tempo e que os neurocientistas perceberam que no sono profundo o nosso cérebro, o nosso corpo libera uns hormônios bota em ação, Johnny, um sistema de limpeza do cérebro, que é limpeza mesmo dos neurônios. Tipo o que a gente faz no e-mail, vai jogando pra lixeira, e aí dá de madrugada ali no sono profundo, ele limpa essa lixeira. É tipo isso? Tipo, não tem de noite, bem de madrugada, que às vezes passa o caminhão de lixo. Parece que perdemos aqui a comunicação com a doutora Adriana Miller, que hoje fala sobre como manter o cérebro ativo, se exercitar. Doutora Adriana Miller, que antes falava sobre manter o cérebro sempre ativo, praticando atividades, principalmente atividades mais novas, porque o cérebro precisa desse estímulo. E falava para a gente também sobre a importância de dormir, descansar, para que você continue muito produtivo, né? Continue colocando em prática ali o que você precisa, né? Para resolver as atividades do dia a dia. E os ouvintes estão mandando ainda muitas mensagens para cá. Uma delas é do Vitor. Vitor, inclusive, que manda mensagem aqui, para o Adalberto. É observador de aves, está dizendo para a gente que é uma atividade muito relaxante que faz bem para as pessoas, no físico e no mental. E ele disse também sobre música, que ele usa a música como uma atividade muito prazerosa. Ele é músico, está indo tocar daqui a pouco num café às 5 horas da tarde, lá no Clericô, mandou aqui, e é uma atividade que deixa ele sempre com a mente muito relaxada. Já o Paulo gosta de pescaria, disse que uma das melhores formas que ele tem hoje aí para manter o cérebro ativo é fazendo essa pescaria. Manda mensagem para cá também, 992994297, e a gente vai batendo esse papo com a doutora Adriana Miller, que já está de volta aqui, né, doutora? Pois é, Johnny. Então, essas coisas, esses imprevistos, também são bons para a atividade do cérebro. Então, já pegando o gancho do que aconteceu, porque o cérebro tem que se reprogramar, readaptar e ver como é que como é que ele soluciona essa equação que saiu diferente do previsível, do que era esperado. Então, tem uma pergunta aqui do Ricardo. vamos. Está dizendo o seguinte: para exercitar minha mente, boa parte. Não é boa parte, é boa tarde, gente. Para exercitar minha mente, ouço o CBN cotidiano. Mas ele diz que procura estuda teologia, estudo grego, estudo hebraico e também sou contrabaixista, estudo música clássica. E ouvi dizer que música ajuda até pessoas com Alzheimer. Será verdade, doutora? Tem uma série de atividades aqui, né? Pois é, então, vamos lá. Todas as atividades que a gente realiza, que são coisas novas para o nosso cérebro, são atividades novas, o cérebro precisa estar mais atento para captar a novidade, para entender como é que aquilo funciona. Então, estudar idiomas, via de regra, está na lista, que são importantes para a gente manter o cérebro ativo, desde que sejam idiomas que a gente não conheça. Porque tem que ter a novidade. O importante para o cérebro é o novo. Doutora Então, Adriana, vamos para o Repórter CBN, pode ser? Vamos, E a combinado. gente já continua falando do cérebro depois do Repórter CBN. CBN e a família de volta, doutora Adriana Miller, falando com a gente aqui hoje sobre como manter o cérebro ativo. E antes de ir para o Repórter CBN, a gente comentava aqui, né, doutora Adriana, a pergunta, o comentário de um ouvinte que falou que aprende idiomas, músicas, e isso tudo faz com que o cérebro dele fique sempre ativo. E a senhora falava que é importante, sim, idiomas ajuda, mas
é importante E aprender um idioma que ainda não sabe, né? Aprender uma língua diferente. isso, ou então palavras novas, sinônimos dentro daquele idioma. Então, assim, aprender. Eu vou pegar os exemplos até dos ouvintes, porque a gente já tem vários exemplos aqui, a gente vai explicando por que que é importante, né, Johnny? Isso. Então, estudar idiomas tem é, é, chama a atenção do cérebro, ele tem que armazenar uma informação nova, utilizá-la em determinado momento, assim como quando o Lando fala que está estudando direito, é, não necessariamente direito, mas estudar é algo importante, porque em algum momento vai ter uma prova, ou vai ter uma situação em que aquele conhecimento vai ser demandado, então o cérebro precisa armazenar esse conhecimento num lugar que seja de fácil acesso, para quando chegar a hora de escrever um trabalho, de fazer uma prova, e o cérebro conseguir resgatar essa informação. É, tanto a Delcy falou de que ela faz ginástica. É, tem um aspecto importante na ginástica que eu acho que mostra bem como é que o cérebro funciona. É, não tem quando a gente está indo para ginástica e muda o treino. Quando a gente Uhum. muda o treino, O o corpo fica corpo daquele jeito. o corpo sinaliza que teve uma mudança e fica dolorido, né? Uhum. Então, é, eu acho que isso é uma boa metáfora, uma boa aproximação do que a gente está falando de algo novo para o cérebro. Então, por exemplo, a gente fazer a mesma coisa, a Delcy fala que ela faz crochê. É, Uhum. se ela já faz crochê desde que era nova, é uma atividade que, no caso do cérebro, fica sendo relaxante, não fica sendo um estímulo novo. Se Uhum. eu, Adriana, for fazer crochê, aí é um estímulo novo. Então, meu cérebro vai ficar ativo. Então, a mesma atividade pode ser relaxante para uma pessoa, porque já faz isso há muito tempo, o cérebro está lá só realizando aquela atividade, ou pode ser estimulante, porque eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo, senão eu vou perder um ponto, eu vou me machucar, né? Então, a, a, a atenção. Quando a gente fala dessa atenção, é importante, por quê? Porque o cérebro está criando novas conexões, e Uhum. é esse estímulo a novas conexões que vai ajudar na prevenção de perdas cognitivas. Doutora Adriana, E perdão, pode complementar. porque tem outra coisa com a ginástica que eu acho interessante, porque também, né, falam muito, tem que fazer ginástica, atividade física e tudo. E Isso. tem um estudo, Johnny, que mostra que existe um elemento químico que o corpo produz, e agora eu não estava preparada para essa prova oral, o meu cérebro não vai saber encontrar no armazenamento interno dele aqui, mas que é produzido quando a gente sente essa dor muscular. E esse elemento químico que é produzido para quando a gente muda de treino na ginástica e sente essa dor muscular, ele, ele gera um efeito no cérebro de atenção e, portanto, de prevenção de perda cognitiva, porque faz o cérebro também, ele é um estimulador de conexões neurais. Então, Entendi. vê, não é tão aleatório. E, de novo, eu vou, só para eu fechar essa linha de raciocínio, a gente, então, normalmente fala, vai fazer atividade física, vai caminhar na praia. De novo, uma pessoa sedentária vai caminhar na praia e talvez ela sinta essa dor muscular que vai gerar esse efeito positivo.
Uhum. Pessoas que já fazem atividade física vão caminhar no calçadão e vão relaxar o cérebro, porque aí vai caminhar, vai conversar com as pessoas, vai ver uma paisagem bonita e vai relaxar. Tanto um quanto o outro surtem efeitos positivos para o cérebro, mas são efeitos diferentes. Uhum. Num existe um estímulo de novas conexões que, que previnem perdas cognitivas, e no outro é um relaxamento que abaixa o estresse, ou seja, deixa o cérebro mais tranquilo e, consequentemente, com menos elementos tóxicos, né? Que era o que a gente Entendo. estava falando do sono profundo. Quando a pessoa entra no sono profundo, existe a produção desses elementos que vão fazer uma limpeza ali no cérebro, tirando toda essa, vamos falar assim, toda essa toxicidade que foi acumulada ao longo do dia. Então, tá vendo, Johnny? O tempo todo a gente precisa fazer essa atividade com o cérebro para ele poder, por um lado, estar estimulado e, por outro lado, poder relaxar. Doutora Adriana, vou aproveitar, Hum. vou fazer uma comparação aqui com a academia que a gente vai para exercitar os Ah, músculos. O personal uhum, fala assim: não adianta você colocar tanto peso, meu filho. Você começou sim. agora, tem que ser um pouquinho de cada Uhum, vez e ir aumentando a carga. O mais uhum, importante é a frequência. Você todo dia tem que fazer aquele pouquinho. Com o cérebro é a sim. mesma coisa. Imagina, você pega um monte de conteúdo novo e começa a ficar ali horas e horas estudando aquele conteúdo que você nunca teve acesso ou fazendo aquela atividade, ainda que seja manual, por muito tempo que você está aprendendo. Uhum, Isso pode fadigar também muito o cérebro, tem que ir devagar. Como é que é isso? Porque se você coloca coisa demais, você também não vai uhum. conseguir segurar aquelas E- informações todas, né, doutor? Exatamente. Então, a gente precisa saber que são estímulos cerebrais frequentes e nesse ritmo, né, de você entrega informações novas para o cérebro e ele armazena e depois a gente utiliza. Então, tem que ter um ritmo mesmo, né? Quando a Deus se fala do caça-palavras, é isso, né? Assim, na hora que eu percebo que eu cansei, que eu não consigo mais enxergar, para um pouco, vai fazer outra coisa, né? Vai cuidar do jardim, vai, de novo, caminhar no calçadão, vai ouvir uma música, vai ouvir o CBN Cotidiano e depois volta e tenta de novo encontrar as palavras que faltam. É a gente não exaurir o cérebro, porque senão o efeito vai ser contrário. E só para eu. Tem a questão da música, e também a música eu acho que tem dois aspectos. Um é, de novo, se eu já toco algum instrumento musical, e ao tocar esse instrumento, eu posso estar relaxando, então só estou lá mesmo tocando violão para relaxar. O dedo já sabe onde vai, a música já flui naturalmente. Ok. Se eu quero aprender uma música nova, eu estou dando um estímulo novo, o cérebro já vai prestar mais atenção. Se eu vou aprender um instrumento novo, aí o cérebro está totalmente atento, porque é um instrumento que ele não, que ele ainda vai precisar entender como é que funciona, né? Então, eu acho importante a gente entender isso. O estímulo é dado é, tanto para relaxar quanto para dar um estímulo. Pode ser um estímulo pequeno ou pode ser um estímulo maior, com idiomas, a mesma coisa. O Ricardo perguntou algo que eu acho importante a gente falar, que não está muito dentro do que a gente está conversando, mas eu acho que ele traz, e como a gente está falando de cérebro, de prevenção de perdas cognitivas, a gente pensa sempre no Alzheimer, né?
Existem estudos que mostram, e isso é muito interessante, que a música, diferente de qualquer outro estímulo, é, ela tem uma entrada no cérebro que não é a entrada, vamos dizer assim, tradicional. Então, você, às vezes, interagindo com uma pessoa que tem Alzheimer, você conversa com a pessoa e ela não entende o que você está falando, ou às vezes ela entende o que você está falando, mas ela não consegue acessar no cérebro dela as palavras para responder, né, para ter uma conversa. Então, essa entrada está prejudicada. Entendo. Quando essa mesma pessoa escuta música, ela retoma grande parte da memória dela. Ela, inclusive, depois de ouvir alguma música, que claro que tem que ser uma música da época dessa pessoa, uma música que tenha significado para aquela pessoa, ou seja, a gente até diz que entra pela porta dos fundos, né? Entra ali por trás e ativa áreas do cérebro que, por algum motivo, não são prejudicadas pelo Alzheimer e dá um start ali no cérebro, então a pessoa pode até conversar com a gente. Me lembrei de uma cena muito emocionante, a senhora explicando sobre a Uhum, música e o que ela provoca de sentimentos mesmo, e como ela é uhum, capaz de resgatar algo que está lá dentro da gente, até nos momentos em que a nossa mente já não está tão presente mais aqui. Me lembrei da história ah, do Maurício Kubrusli. Quem ah, assistiu Fantástico, assiste, viu várias passagens maravilhosas dele pela televisão, não só pelo Fantástico, em vários programas da Globo. E o Maurício Kubrusli sofre com demência, ele tem demência e não consegue manter diálogos mais profundos, manter essas conversas, doutora Adriana. E num uhum, documentário, em determinado momento, num documentário sobre a vida dele, começa a tocar música esotérico do Gilberto Gil. uhum, E ele canta, ele se embarca ali ele embarca na onda da uhum, música e vai cantando e fica feliz. E em determinado momento, Gilberto Gil conversa com ele sobre um texto que ele escreveu. E Gilberto Gil lê esse texto, que foi o Kubrusli que escreveu. E ele se lembra, uhum. ele se lembra não, ele diz: "Nossa, que texto lindo, profundo". Tocou o coração dele, ele ficou emocionado com aquele texto, cantou a música e depois Uhum, voltou a não interagir mais, como se ele não estivesse mais presente de novo. Mas a música trouxe a uhum. conexão naquele momento. Então, você era falando isso agora, me veio isso à memória. É nessa proporção, sabe, Johnny? É uma coisa quase mágica que acontece. Então, quando o Ricardo pergunta, é, a música ela pode é, ser usada para relaxar o cérebro quando a gente escuta uma música ou quando a gente toca um instrumento que a gente já com músicas que já são conhecidas do cérebro. Aí é um tipo de benefício cerebral. A gente pode aprender uma música nova tocando um instrumento que a gente já conhece, é um pequeno estímulo, como se a gente quisesse conhecer novas palavras, sinônimos de palavras em português. Então, a gente vai, que é um pouco a, como é que é? Palavra cruzada, né? O grande benefício de uma palavra cruzada, que é sempre tão dito para as pessoas usarem, é exatamente isso. É a busca de sinônimos, de palavras novas, né, que não estão no repertório. Ok. Ou então eu vou aprender um novo idioma, eu vou aprender um novo instrumento musical. Então, eu estou criando um estímulo totalmente novo para o cérebro, ele vai ficar muito interessado naquilo. Aí é um jeito da música estar beneficiando o cérebro. Quando a gente pensa na música como uma ferramenta para interagir com pessoas que estão com Alzheimer, a gente já utiliza realmente como um instrumento para acessar essa pessoa, para trazer essa vida que você falou aí, né, Johnny? Uhum. Porque é disso que a gente está falando. A pessoa
brilha o olho de novo. Ela tá ali outra vez e canta música, às vezes dança, ela ativa de novo. Depois ela volta, o cérebro volta pro formato que ele está, né? Então ele Uhum. volta para a dificuldade que ele está tendo, mas existe esse. Então ela não é curativa no Alzheimer, né? Uhum. Mas ela ajuda a ter um tipo diferente de interação. Aí é bom a gente saber a idade da pessoa, porque aí com isso a gente mais ou menos sabe as músicas que faziam sucesso na época, né? Então provavelmente essa pessoa ouviu essas músicas, ou melhor ainda, se a gente já sabe quais são as músicas que a pessoa gosta, deixa de trilha sonora ali para pelo menos a gente proporcionar para a pessoa essa conexão com algo significativo e que dá sentido para a vida da pessoa. Doutora Adriana, nosso tempo está acabando, mas tem Ah, duas perguntinhas hum, aqui que nós precisamos fazer, tudo bem? vamos, Kaique claro. Verli. O Gladson, doutora, mandou um áudio Ah, pra gente, comentando, né? Falando uhum, sobre essa importância de treinar o cérebro. Vou colocar aqui no ar pra senhora escutar também. obrigada. Boa tarde para todos. Vocês vão falar um pouquinho sobre o cérebro hoje. É uma área que eu gosto bastante. E eu entendi e aprendi que o cérebro, ele é como um atleta. E um atleta, para que ele seja um bom atleta, ele precisa de exercício, né, físico, ele precisa de boa alimentação, precisa de descanso, precisa de um ciclo, né, fixo, constante, para que ele possa ser doutrinado. E o cérebro, da mesma forma, ele precisa de boa alimentação, precisa de descanso, de boa leitura, boa música, boa conversa. E você tem que administrar isso. Você que tem que ter o controle disso tudo e não deixar ele te vencer, porque senão existe aquela famosa frase, né? Não deixa o cérebro te sabotar, porque senão ele vai jogar coisas para você que na verdade não são boas. Então, ou seja, você está deixando ele descontrolado. E aí, doutora Adriana? Muito legal esse Comentário do Gladson. considerar o cérebro como um atleta, né? Que precisa disso tudo que a gente está falando. E aí, dentro desse kit, exercício, alimentação, descanso, estímulos adequados, né? É, a gente lembrar que os vilões, tanto para os atletas quanto para o nosso cérebro, pegando esse exemplo aí, essa metáfora que o Gladson trouxe, evitar álcool, cigarro e drogas, né? E as outras drogas, porque aí são vilões mesmo. Eles trabalham contra o nosso cérebro. Só para terminar aqui, doutora Adriana, o Narciso. Boa tarde a todos. Hum, Sempre fui atencioso, porém, com o passar do tempo, tenho observado que estou perdendo a atenção muito rápido. Fico cansado rápido e me refiro em relação aos estudos. Ele é estudante de direito, lê bastante, mas ultimamente tem perdido a concentração na leitura, doutora Adriana. uhum. Está fazendo esse Então, comentário. É, então, muito provavelmente o cérebro ele está cansadíssimo, né? Porque nós estamos em agosto, indo para setembro, então assim chega uma hora que o cérebro é, é, é muito importante, além do estímulo, a gente dar descanso de qualidade. Então, é bom ter um tempo para não fazer nada, o cérebro precisa desse tempo de não fazer nada, e do estímulo na proporção adequada. Quando a gente pensa em estudo, tem até estudos que mostram que tem um tempo, né? 50 minutos é um tempo focal para o cérebro importante. Depois disso, ele começa a perder a qualidade do foco. Então, tem até é, vou deixar, as pessoas procuram, né? Eu acho que chama Pomodoro, é que é tomate em italiano, e tem a ver com um tempo de cozimento mesmo. Agora, de novo, só, só vou lembrar da metáfora, é o jeito que eu decoro as coisas, Johnny, mas é, é um tempo que o cérebro tem essa concentração máxima, depois você tem que dar um descanso para ele.
depois você volta com mais atividade. Quando a gente respeita esse ritmo, assim como um atleta, a gente não lesiona e o cérebro continua conseguindo se abastecer com conteúdo e entregar o melhor dele, porque o nosso cérebro ele gosta de ser estimulado, de atividade. Entendo. Então, eu acho, muito provavelmente o que o Narciso está tendo é só uma exaustão mental. Final de semana está chegando, se ele não tiver prova na segunda-feira, aproveita para fazer coisas que gosta. Rir faz muito bem para o cérebro. É, algum dia a gente vai falar sobre xiste, piadas, como é que isso ajuda o nosso cérebro a, a entender ou a pensar. É um estímulo para o nosso cérebro. Enfim, Doutora Adriana, muito bom esse papo nosso aqui hoje, viu? Os ouvintes estão mandando tanta mensagem, o Adalberto já está aqui me controlando. Eu falei, Adriana, eu tava falando com o Johnny aqui no WhatsApp. Johnny, a gente vai ter que encerrar por conta do horário, que o tempo claro. é o nosso desafio aqui. Mas se deixar, a Ó, gente ia ficar até o final do programa com muitas Queria histórias. registrar, tem ouvinte aqui mandando mensagem, fazendo até comparação com um carro de Fórmula 1. Tá correndo tanto que a qualquer momento pode ter uma colisão. Tá falando que sofre de ansiedade, tem o Giovanni que usa essa técnica do Pomodoro e vários Ai, outros ó. ouvintes mandando mensagem, doutora Adriana. A gente continua Tá. falando desse assunto em outro Esse- momento. Excelente, mas eu acho que é isso, tá vendo? O CBN cotidiano como um todo, o CBN a família em especial, a gente traz essa proposta de promover a reflexão. E isso estimula o cérebro. Então, que bom que está todo mundo participando, contribuindo com histórias e com experiências, porque isso certamente é uma excelente atividade para o cérebro. Obrigado, tá, doutora Adriana? Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos.